Olá, meu nome é Geraldo Júnior Pitzer Santos e eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina de Petrópolis, professor de anatomia. E hoje a gente vai bater um papo em relação a uma aula importantíssima, né, do sistema nervoso, de neuroanatomia, que seria vias ascendentes. É uma aula bastante complexa, mas eu vou tentar resumir esse bate-papo aqui para ficar uma coisa mais fácil, né? Quando vocês chegarem lá na semologia, na clínica médica, e encontrarem pacientes com problemas, né, medulares das vias ascendentes, problemas centrais, cerebrais em relação à topografia das vias ascendentes, vocês vão conseguir identificar e topografar a lesão, né, compreendendo a importância desse assunto para o exame neurológico. Então, nossa aula de hoje versa sobre as vias ascendentes. Quais são os objetivos educacionais da nossa aula de hoje? A gente vai ter que, no final da aula, conseguir diferenciar uma via ascendente de uma via descendente. Então, nós vamos nomear as duas principais vias ascendentes. Existem diversas vias de importância neurológica, a gente vai dar uma ênfase nas duas principais e no final a gente vai conseguir identificar o que é uma via ascendente, diferenciando de uma via descendente. A gente vai conseguir também compreender quais estímulos que são originados nessas vias. Então, desde a periferia, né, do nosso corpo, dos dermátomos, na superfície corporal, nós temos estímulos que podem chegar nessa superfície. E esses estímulos eles vão ser propagados por vias diferentes, né, até chegar na parte superior do cérebro. Nós vamos tentar diferenciar essas duas principais vias ascendentes e a gente vai discriminar quais estímulos que são propagados por essas vias. A gente vai conseguir compreender a morfologia de um neurônio importantíssimo do sistema nervoso, que é o neurônio pseudo-unipolar. A gente vai localizar esse neurônio e vai compreender o porquê que ele é chamado de pseudo-unipolar, né? A gente vai conceituar o que é um dermátomo e interpretar a sua importância clínica no exame físico neurológico, né? A gente vai mapear a superfície corporal e vai identificar que cada parte da pele percebe o estímulo e propaga esse estímulo para um determinado segmento medular. Então isso vai ser importante para o exame físico neurológico. A gente vai nomear as duas principais vias ascendentes medulares, né? Objetivo principal da nossa aula de hoje. A gente vai localizar o cruzamento das vias e as regiões onde ocorrem as sinapses nervosas, isso é importante, né? Localizar o processamento central dos estímulos nas vias ascendentes ao nível cortical, onde que no cérebro ocorre o processamento, a interpretação desse estímulo, a consciência desse estímulo, né? Então, quando eu sinto dor, eu estou percebendo esse estímulo em uma região do cérebro, né? Localizada bem especificamente em um determinado giro, percebe esse estímulo e me dá essa informação da dor, por exemplo, uma sensibilidade periférica. E por último, a gente vai compreender as manifestações clínicas das lesões medulares, certo? Bom, inicialmente um slide importantíssimo, né, para a gente diferenciar o que é uma via ascendente de uma via descendente. Vocês notem aqui que no centro eu tenho o sistema nervoso central, né, e eu tenho vias aferentes que vão levar o estímulo da periferia para o centro, e eu tenho vias eferentes que vão levar o estímulo do centro para a periferia. Então eu tenho principais vias descendentes, né, que vão levar a informação até a musculatura estriado-esquelética, né? E eu tenho principais vias descendentes que vão levar a informação até as glândulas, a musculatura lisa e a musculatura cardíaca. Esta parte aqui do sistema nervoso eu chamo de sistema nervoso autônomo, né? Ou seja, são fibras visceromotoras. Essa outra parte aqui que vai levar a informação do centro até a musculatura estriado-esquelética, eu tenho fibras somatomotoras. Essa parte à direita do slide vai ser motivo da nossa próxima aula. Hoje a gente vai falar aqui sobre as vias aferentes, ou seja, os estímulos que vão sair da pele, principalmente das articulações e também da musculatura estriado-esquelética, e vão caminhar por fibras somatosensíveis até chegar no sistema nervoso central. Eu tenho também algumas outras fibras viscerosensíveis, ou seja, essas fibras vão perceber a informação visceral, certo? Das vísceras do nosso corpo, principalmente dos vasos sanguíneos, né? E dos órgãos ocos, levando essa informação até o sistema nervoso central.
Essa parte aqui tem uma importância mais secundária. O objetivo da nossa aula de hoje é estar descrevendo essas fibras somatosensíveis, percebendo principalmente a informação da pele, né? E com essa percepção eu vou conseguir fazer o exame neurológico, né? Ou seja, o teste da sensibilidade do paciente para ver se está preservado ou se tem alguma alteração no exame físico neurológico, né? Bom, um outro slide importantíssimo, né? Um outro conceito muito importante é topografar diferencialmente uma via ascendente de uma via descendente. Quais são as diferenças? Se vocês observarem, né, aqui eu tenho o cérebro, né, e eu tenho a medula espinhal. Em vermelho eu tenho aqui uma via descendente, né, e em azul eu tenho aqui uma via ascendente. O que vocês conseguem notar nesse slide? A nossa via ascendente, né, ela começa lá na periferia, numa extremidade cutânea, por exemplo, e ela possui um neurônio chamado neurônio pseudonipolar. Esse neurônio pseudonipolar, ele vai ter uma extremidade periférica e uma extremidade central. E observem que esse neurônio, ele fica localizado fora do sistema nervoso central. Ele fica localizado numa região que nós chamamos de gânglio, gânglio da raiz dorsal, certo? Então, o corpo celular desse neurônio fica localizado no gânglio da raiz dorsal, ou seja, fora do sistema nervoso central. Ele possui uma extremidade periférica e uma extremidade central. A extremidade central vai entrar, né, na medula espinal, ela pode entrar e fazer logo a sinapse aqui embaixo, ou ela pode ascender fazendo sinapse em uma outra região que eu chamo de núcleo, certo? Ou seja, o núcleo é um local no sistema nervoso central onde eu vou ter a localização de um outro corpo celular. Então, esse primeiro neurônio vai fazer sinapse com o segundo neurônio, que fica localizado em um núcleo, né? Esse segundo neurônio vai se projetar até o tálamo, fazer a conexão com o terceiro neurônio, e esse terceiro neurônio vai levar a informação até o giro pós-central, que é o giro sensitivo primário. Ou seja, nesse slide aqui eu consigo diferenciar. Geralmente a via ascendente, né, ela possui 3 neurônios. Ou seja, o primeiro neurônio da via ascendente fica localizado fora do sistema nervoso central. O segundo neurônio pode ficar localizado aqui dentro da medula espinal, em um núcleo, né? No exemplo aqui, eu tenho um neurônio mais superior, né, localizado na medula espinhal. O terceiro neurônio fica localizado no tálamo, que vai levar a informação para o giro pós-central. Observando anteriormente, eu tenho a via descendente, ou seja, a via motora. Tem o giro pré-central, onde você vai ter o início da informação, certo? O processamento central da informação. Esse primeiro neurônio motor, ele vai descer e vai fazer sinapse no segundo neurônio que fica localizado aqui na medula espinal. Podendo encontrar também um terceiro neurônio, um interneurônio, certo? Então, tecnicamente diferenciando, na via ascendente eu tenho 3 neurônios, certo? E na via descendente eu tenho 2 neurônios. Tem o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior, podendo encontrar também um interneurônio entre essas duas vias. Bom, observando agora um corte, né, axial de medula espinal ao nível vertebral, certo? Eu vou encontrar aqui, por exemplo, numa vértebra cervical, uma parte posterior, vocês conseguem observar aqui o processo espinhoso das vértebras cervicais, e uma parte anterior, corpo vertebral. Dentro do canal vertebral, eu vou encontrar a medula espinal. A medula espinal, como vocês já viram em aulas passadas, ela é composta por uma substância branca na sua periferia e uma substância cinzenta em formato de H medular na sua porção mais central, certo? Essas vias ascendentes, elas vão atravessar tanto a porção cinzenta quanto a porção branca. Porém, o axônio das vias ascendentes vão formar grande parte da porção branca, onde a gente vai encontrar axônio, tem mielina, então, tecnicamente, seria a substância branca da medula espinhal, certo? Se você for observar com atenção, posteriormente à medula espinal, em direção aqui ao processo espinhoso, eu tenho um funículo posterior, ok? Lateralmente eu tenho um funículo lateral e anteriormente eu tenho um funículo anterior. As principais vias ascendentes, elas passam tanto no funículo posterior quanto no funículo lateral, são as principais vias ascendentes. Isso não quer dizer que não temos vias ascendentes que atravessam também o funículo anterior. São pequenas vias que vão subir por essa região,
Mas anteriormente à medula, certo? Eu tenho principalmente a região motora, que seria o objetivo da nossa próxima aula. Se vocês forem observar com atenção, eu tenho a formação de um nervo espinhal, certo? Essa formação de um nervo espinhal possui um componente posterior e um componente anterior. O componente posterior ele vai ser sempre sensitivo, ou seja, vai propagar a informação da periferia para o centro. Vai chegar aqui essa informação atravessando o gânglio da raiz dorsal, como eu já falei, e vai fazer a conexão posteriormente à medula. Essa conexão ela pode ser direta aqui posteriormente e pode subir diretamente, ou ela pode fazer sinapse, certo? E subir por intermédio de um segundo neurônio, ok? Bom, como eu já falei, um importantíssimo neurônio da via ascendente seria o neurônio pseudo-unipolar. Então, o neurônio pseudo-unipolar ele tem uma certa diferença em relação aos outros neurônios. Ele possui um corpo, né, como os outros neurônios, porém ele tem duas extremidades. Ele tem uma extremidade periférica, que se continua com o receptor, ele percebe essa informação da periferia, né, e traduz essa informação, transforma ela no impulso nervoso. Esse impulso nervoso elétrico vai propagar nesse sentido, vai atravessar o corpo do neurônio e vai ganhar a extremidade central. Então, o neurônio pseudo-unipolar. O corpo dele fica localizado no gânglio da raiz dorsal e ele possui uma extremidade central e uma extremidade periférica. E o potencial de ação vai ser sempre propagado nessa direção, ok? E quais são os estímulos, né, que nós percebemos nessas vias ascendentes? Nós temos diversos estímulos, né? E na superfície do corpo nós temos dermátomos, temos regiões bastante específicas onde a gente consegue perceber esse estímulo. Os principais estímulos são vibração, nós temos tato, nós temos a dor, nós temos a temperatura e nós temos a propriocepção. E todos esses estímulos aqui nós conseguimos testar no exame físico do paciente. Nós conseguimos testar a vibração com diapasão, nós conseguimos testar o tato, por exemplo, com um chumaço de algodão, nós conseguimos testar a dor com um alfinete, por exemplo, uma agulha, nós conseguimos testar a temperatura e nós conseguimos testar também a propriocepção, né? Ou seja, mudar, né, a disposição de algum segmento corporal do paciente. Ele, obviamente, com o olho fechado, vai perceber se aquele segmento está sendo modificado para cima ou para baixo. Você pega o dedo do pé do paciente, o hallux, coloca para cima e ele, com o olho fechado, vai perceber e vai ter que falar para você, tá para cima, tá para baixo, certo? Você pode fazer mais grosseiramente no membro superior, né? Levantando o braço, abaixando o braço, perguntando ao paciente se percebe essa alteração, né? E você pode fazer de forma bastante específica nos segmentos mais distais do pé do paciente, por exemplo. E também nós temos vias ascendentes que vão perceber informações especiais. Essas informações especiais estão localizadas principalmente na face, né? São os sentidos específicos da face. Esses sentidos específicos da face a gente vai abordar numa outra aula, uma aula de pares cranianos, nervos cranianos. Aí sim a gente vai falar sobre essa via, dessa percepção da sensibilidade da cabeça, e a gente vai discriminar essas vias mais especificamente. São vias bastante complexas. Hoje não, hoje a gente vai falar sobre as vias ascendentes de forma geral, né? Relembrando a histologia da pele, a histologia da pele é bastante complexa. Eu coloquei esse slide aqui só para a gente estar relembrando um pouquinho. Aqui na extremidade da pele nós temos diversas morfologias de receptores, corpúsculos de Ruffini, Pacini, Messner, e cada receptor da pele especificamente percebe um tipo diferente de estímulo. Então tem receptores que percebem o tato, tem receptores que percebem a vibração, a dor, a temperatura. Cada receptor foi desenvolvido e foi se especializando para perceber um estímulo diferente. E esse estímulo vai ser propagado por uma via ascendente até chegar na parte superior do sistema nervoso central. Então, vocês observem que tem estímulos que são percebidos juntamente com o folículo piloso. Tem estímulos que são percebidos, né, próximo ao folículo piloso, já na pele, aqui adjacente. Estímulos que são percebidos mais profundamente, né? E estímulos que são percebidos mais profundamente ainda. Então, cada estímulo desse, cada receptor desse se diferenciou para perceber estímulos diferentes, né? Levando essa informação para o nosso sistema nervoso
e a gente consegue perceber, né, interpretar interpretar esse estímulo de forma diferente. E até no músculo, o nosso sistema nervoso percebe o grau de estiramento muscular, certo? Então, mesmo no interior das fibras musculares, né, nas fibras intrafusais, nós temos receptores que percebem o estímulo, né, no interior desse músculo. Ou seja, o meu sistema nervoso, ele tem a percepção do grau de contração desses músculos. Isso é importante para manter principalmente a postura e para ter uma certa coordenação de movimento, né? São estímulos que muitas vezes a gente vai produzir para identificar um ato reflexo, isso a gente vai comentar daqui a pouco, mas o meu sistema nervoso lá em cima, ele percebe de forma inconsciente qual que é o grau de contração muscular, certo? Então, existem vias que têm importância um pouco mais secundária, que são vias que vão perceber esse estímulo e vão levar até o cerebelo, por exemplo, as vias espinocerebelares, o grau de contração desse músculo, né? E onde é que essa informação é processada no nível central? Ao nível central, eu tenho aqui diversos sulcos e giros, né? E se vocês relembrarem, eu tenho aqui um giro motor, que é o giro primário motor, fica localizado aqui no giro pré-central, certo? E eu tenho o giro pós-central. Esse giro pós-central é o giro sensitivo primário. Então, todas as sensibilidades da pele, do corpo, vão chegar aqui nesse giro pós-central, levando a consciência desse estímulo, certo? Então, um outro slide aqui de uma convexidade cerebral. Eu tenho aqui o telencéfalo, os hemisférios cerebrais, e eu tenho o giro pré-central, o giro motor primário, e o giro pós-central, o giro sensitivo primário. Ou seja, lesões nessa região cerebral, lesões centrais nessa região, elas vão comprometer a percepção da sensibilidade, certo? Então, o corpo ele é todo topografado, eu tenho os dermátomos, e cada dermátomo vai levar a informação sensitiva para o giro pós-central. E mesmo no giro pós-central eu tenho uma relação, uma estratigrafia da localização correta desse estímulo, certo? Então, sabendo qual estímulo está sendo comprometido, sabendo a via desse estímulo e sabendo se existe alguma lesão central cerebral, eu vou conseguir topografar o tipo de lesão, né? Aqui uma outra imagem mostrando o giro pré-central e o giro pós-central. Então, o giro pós-central seria a parte central, né, da sensibilidade, né? Vocês observem que o giro pós-central ele fica localizado no lobo parietal, ao contrário do giro pré-central, que ficaria localizado aqui no lobo frontal, certo? Então, delimitados dois giros por um sulco central. Então, sulco central, giro pré-central e o giro pós-central. Voltando agora a falar da medula espinal, a gente vai relembrar que ela é formada por H medular, substância cinzenta, e na periferia eu tenho substância branca, né? Ou seja, axônios que vão subir ou vão descer pela medula. Esses axônios vão estar localizados principalmente na substância branca, enquanto que os corpos celulares ficam localizados na substância cinzenta, certo? Eu tenho aqui na substância cinzenta, eu tenho um corno posterior e eu tenho um corno anterior. Em algumas regiões da medula espinal, principalmente na região torácica e lombar alta, eu também tenho um corno lateral, certo? Esses cornos, então, eles vão ser locais importantes, onde eu vou ter corpos celulares dos neurônios, tanto da via ascendente quanto da via descendente. Posteriormente, eu tenho um corpo celular de neurônios da via ascendente. Anteriormente, eu tenho corpos celulares da via descendente. E no corno lateral, eu vou ter corpos celulares do neurônio da via do sistema nervoso autônomo, da sua divisão simpática. Então, existe um cara que fica localizado aqui, que seria o sistema nervoso autônomo. A parte posterior, eu tenho via ascendente, certo? Um corpo celular de um neurônio da via ascendente. E no corno anterior, eu tenho o corpo celular da via descendente, da via motora primária, né? Então, aqui demonstrando de forma mais específica, eu tenho o funículo posterior, o funículo lateral e o funículo anterior. No funículo posterior, eu vou ter exclusivamente vias ascendentes. No funículo lateral, eu vou ter predominantemente uma via descendente, que é importantíssima, que a gente vai falar numa próxima aula, e também eu vou ter uma parte da via ascendente que vai passar por esse funículo. Na parte anterior, eu vou ter via ascendente e descendente também, né?
E se a gente for discriminar agora uma via importantíssima ascendente, então, relembrando aqui, essa via ela vai atravessar aqui o neurônio pseudonipolar. Esse neurônio pseudonipolar, ele vai poder entrar na medula espinal, vai poder ascender na medula espinal, certo? E lá em cima, fazer conexão com o segundo neurônio. Depois que eu faço conexão com o segundo neurônio, eu posso cruzar para o lado oposto e ascender até o tálamo, fazendo conexão com o terceiro neurônio, e esse terceiro neurônio levando a informação até o giro pós-central. Ou esse neurônio ele pode chegar na medula espinal e ele pode fazer um cruzamento. E antes de cruzar, certo? Ele vai fazer conexão, antes dessa via cruzar, vai fazer uma conexão com o segundo neurônio. Então, esse neurônio pode fazer uma conexão com outro cara que fica localizado aqui no corno posterior. Esse outro segundo neurônio vai cruzar para o lado oposto da medula, formando aqui um trato chamado trato espinotalâmico anterior. E anteriormente, esse segundo neurônio sobe até o tálamo, fazendo conexão com o terceiro neurônio, levando a informação até o córtex. Então, esta via, né, onde eu tenho a entrada do primeiro neurônio, eu tenho o cruzamento imediato no local de entrada, formando aqui uma conexão sináptica com o segundo neurônio, e esse segundo neurônio ascendendo pelo funículo anterior da medula até o tálamo, eu chamo de via espinotalâmica anterior, uma via importante em relação a um tipo de percepção bastante específica, o tato protopático, o tato grosseiro. Esta outra via aqui mostra o seguinte: esse neurônio está entrando na medula espinhal, ou seja, fazendo aqui a conexão com o segundo neurônio. Esse segundo neurônio está cruzando para o lado oposto da medula e ele está ascendendo, né, já no funículo lateral. Esse segundo neurônio ascende pelo funículo lateral, faz conexão aqui no tálamo, e essa conexão do tálamo vai levar essa informação até o córtex cerebral. Esta outra via aqui, uma via espinotalâmica lateral. O nome não é difícil. A via espinotalâmica anterior vai passar pelo funículo anterior da medula, enquanto que a via espinotalâmica lateral vai atravessar o funículo lateral. Qual é a diferença? As duas vias são cruzadas, tudo bem, certo? Tanto a via espinotalâmica anterior quanto a via espinotalâmica lateral. Não tem diferença nenhuma até aí. Porém, a via espinotalâmica anterior vai subir pelo funículo anterior, enquanto que a via espinotalâmica lateral ela vai ascender pelo funículo lateral. A diferença no tipo de sensibilidade. Enquanto que a via espinotalâmica anterior vai propagar o tato grosseiro, né, a via espinotalâmica lateral ela vai propagar principalmente duas informações, a dor e a temperatura. Isto é importantíssimo, né? Já que eu vou lembrar, vou perceber que a dor e a temperatura da extremidade do lado direito do nosso corpo, ela é percebida pelo lado esquerdo do córtex cerebral e vice-versa. Então são informações cruzadas, né? Então essa via espinotalâmica lateral da dor e da temperatura, uma via importantíssima no exame físico neurológico, ela vai ser cruzada, ou seja, ela entra na medula, faz sinapse com o segundo neurônio, que fica localizado aqui no corno do H medular, no corno dorsal do H medular. Esse segundo neurônio vai cruzar para o lado oposto imediatamente, no nível de entrada desse primeiro neurônio, e vai ascender aqui pelo funículo lateral, certo? Então, uma primeira informação importante, são dois tipos de sensibilidade nessa via aqui, a dor e a temperatura. Então, a dor e a temperatura, elas entram na medula espinal e elas cruzam imediatamente após a entrada até ascender na região do tálamo, fazendo conexão com o terceiro neurônio e levando aqui a informação até o córtex cerebral. Aqui uma outra imagem mostrando bem essa disposição. Nós temos aqui o trato espinotalâmico anterior e o trato espinotalâmico lateral. Observe que as duas vias atravessam o neurônio primário da via sensitiva, ou seja, o neurônio que fica localizado aqui no gânglio da raiz dorsal. Esse neurônio pseudonipolar, sua extremidade central, ela pode fazer sinapse diretamente no corno posterior, cruzar, ganhando aqui o funículo lateral
subir pelo funículo lateral, ou seja, dor e temperatura, ou ela pode fazer conexão no neurônio do corno posterior, cruzar para o lado oposto e subir pelo funículo anterior, formando aqui o trato espinotalâmico anterior. Trato espinotalâmico anterior, o tato protopático, né, o tato grosseiro, e o trato espinotalâmico lateral, formando aqui uma via importante para dor e para temperatura, né? Uma outra via importantíssima no exame físico neurológico é o sistema coluna dorsal leminístico medial. Ou seja, já falei de um tato grosseiro, né? Falei também da sensibilidade térmica, da temperatura e falei também da dor. Faltaram o quê? Faltou sensibilidade vibratória, faltou a propriocepção consciente, ou seja, a consciência da localização da extremidade desse corpo em relação à posição, e também faltou um tato discriminativo, o tato epicrítico, o tato mais discriminativo em relação. Quando eu pego um objeto bastante pequeno e consigo identificar se esse paciente está sentindo esse objeto encostar na pele, certo? Está tendo a discriminação de 2 pontos. Afasto ele nota se está afastando o objeto de um dermátomo ou não, está no mesmo local ou está em locais diferentes. Essa outra via, né, que vai passar exclusivamente pelo funículo posterior, é chamada de via coluna dorsal leminístico medial. E essa via tem algumas diferenças, né? Ela vai ascender na medula, né, em praticamente toda a sua extensão pelo mesmo lado do estímulo, né? Não vai fazer cruzamento embaixo, no local de chegada da medula, e vai cruzar numa região que eu chamo de leminístico medial. Então vai cruzar aqui em cima, numa parte mais superior, né, do sistema nervoso central, após passar pelo núcleo grácil e cuneiforme, certo? Então é uma via exclusivamente sensitiva que atravessa o funículo posterior, vem lá do neurônio pseudonipolar também, vai ter um gânglio da raiz dorsal, uma extremidade periférica, só que essa extremidade periférica vai perceber o quê? Vai perceber o tato epicrítico, a sensibilidade vibratória e a propriocepção consciente. Esse estímulo vai ser propagado, né, em formato de impulso nervoso, vai fazer conexão aqui no núcleo grácil cuneiforme. Esse núcleo grácil cuneiforme vai ter um segundo neurônio da via sensitiva. Esse segundo neurônio ele vai subir cruzando, formando aqui o leminístico medial, e esse segundo neurônio vai fazer conexão com o terceiro neurônio que fica localizado no tálamo, e esse terceiro neurônio vai levar a informação até o giro pós-central, o giro sensitivo primário, certo? Então vocês observem aqui parte do tronco encefálico e posteriormente o cerebelo. Aqui anteriormente ao tronco encefálico eu tenho as pirâmides bulbares, né? A parte mais motora, onde você vai ter o cruzamento das vias descendentes. Porém, as vias ascendentes vão passar sobretudo na face posterior do tronco encefálico, ok? Relembrando aqui a anatomia da medula espinal, vocês vão lembrar que no funículo posterior, né, na medula espinal, na região cervical, eu tenho a diferenciação do funículo posterior em fascículo grácil e fascículo cuneiforme, né? Então, esse sistema coluna dorsal leminístico medial, ele faz parte, né, e vai compreender totalmente o funículo posterior, formando aqui, né, na região cervical, 2 fascículos importantes, o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. No fascículo cuneiforme, eu vou ter a percepção, né, do tato epicrítico, da propriocepção consciente, da sensibilidade vibratória dos membros superiores, da extremidade superior do corpo. Enquanto que no fascículo grácil eu vou ter a mesma percepção desses 3 estímulos, né, a propagação desses estímulos, porém da extremidade inferior, do membro inferior do paciente, certo? Observando agora novamente um corte transversal de medula espinhal, eu vou perceber, né, na pele, por exemplo, que um estímulo pode chegar, pode entrar na medula espinhal e pode fazer também uma conexão direta, né, uma conexão direta com uma musculatura estriada esquelética. E desse outro lado aqui, eu tenho também um estímulo, né, que está vindo do músculo, está entrando na medula espinhal e também pode fazer uma conexão direta com o neurônio motor, né, localizado aqui no corno anterior da medula. Ou seja, eu tenho uma conexão direta dos 2 lados, tanto uma parte motora, né,
eferente com uma parte intramuscular aferente do próprio músculo. E nesse lado aqui eu tenho uma parte aferente originada na pele, que vai fazer uma conexão com o H medular, formando aqui, né, uma sinapse com o neurônio motor, levando essa informação até a musculatura esquelética. Ou seja, se eu tiver um estímulo na pele, esse estímulo pode levar diretamente, quase que diretamente, né, em um ato reflexo, uma contração muscular. E se eu tiver um estímulo no músculo, esse estímulo também pode levar, né, a uma contração muscular. Eu tenho aqui os atos reflexos musculares, reflexos profundos, né, e tenho reflexos superficiais, reflexos cutâneos. Isso a gente vai falar numa outra aula em relação a vias motoras descendentes. Porém, nesse slide aqui é importante porque esse neurônio pseudounipolar, ele também, apesar de ser uma via aferente, ele pode fazer uma conexão direta, certo, ao nível medular, e essa conexão direta com a via motora levar a uma contração muscular. Tanto uma via aferente que vem do próprio músculo, quanto uma via aferente que vem da pele, formando aqui um reflexo superficial, cutâneo, né? E formando aqui um reflexo profundo, um reflexo muscular. Nesse outro slide aqui eu estou demonstrando de forma um pouco mais específica, né, a parte da via da coluna dorsal lemínico medial. Então, relembrando aqui, neurônio pseudounipolar vai entrar aqui na medula espinhal e vai ascender, não esquece essa parte aqui de descida, ele vai ascender formando aqui o fascículo grácil ou cuneiforme, certo? Até os núcleos grácil e cuneiformes localizados mais superiormente, ou seja, essa via aqui que vai ser passada exclusivamente pelo funículo posterior é uma via que vai ascender na medula pelo mesmo lado do estímulo e vai fazer o cruzamento só lá em cima do lemínisco medial. Então é uma via que entra na medula, sobe e depois cruza, ao contrário da via do trato espinotalâmico lateral e anterior, que é uma via que entra na medula, cruza e já sobe. Isso tem importância clínica em relação às lesões medulares, né? Mostrando aqui novamente uma medula lombar. Eu tenho o estímulo que está chegando aqui na medula e está subindo pelo funículo posterior. Esse estímulo é importante, né? Já que ele vai perceber essa informação em relação ao tato epicrítico, a propriocepção consciente e a sensibilidade vibratória. Então o estímulo vai entrar por intermédio de uma propagação nervosa e vai subir na medula antes de fazer o cruzamento para o lado oposto. E aqui eu tenho outras vias de importância mais secundária, né, que são as vias espinocerebelares. Tem duas vias espinocerebelares. A via espinocerebelar anterior e a via espinocerebelar posterior. Por onde vão passar essas duas vias? Elas vão passar pelo funículo lateral. Então elas vão subir na parte mais periférica do funículo lateral. São vias que vão levar a informação até o cerebelo, o próprio nome diz. É uma via espinocerebelar. Ou seja, o meu cerebelo, ele percebe, né, mesmo que eu não tenha consciência disso, o grau de contração dos músculos. E ele vai modular, né, a necessidade de aumentar ou diminuir a contração de acordo com essas vias, né? Então ele percebe imediatamente, de forma inconsciente, né, como está a contração desses músculos e vai modular essa contração para ter um movimento harmônico, né? Resumindo o que foi dito nesse bate-papo nosso, nós temos as vias ascendentes medulares, né? Eu tenho uma via que vai passar pelo funículo posterior, formada aqui uma grande via, que é a via coluna dorsal lemínico medial, formado pelo fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Ou seja, essa via do funículo posterior, ela vai entrar na medula e ela vai subir por esse funículo posterior, não vai cruzar na medula, vai cruzar na parte mais superior, certo? Então, uma via que entra, sobe sem cruzar na medula, né? Essa via, ela vai ser responsável pela propagação, né, da propriocepção consciente, do tato epicrítico, tato discriminatório, de 2 pontos, sendo na pele, e também da sensibilidade vibratória. Como é que eu testo a sensibilidade vibratória? Com um diapasão, né? Um exame bastante específico neurológico, eu tenho que ter um instrumento para testar se essa vibração está sendo percebida pelo paciente. Eu tenho aqui, anteriormente, o trato espinotalâmico anterior, localizado aqui no funículo anterior da medula. E também aqui, anteriormente, eu tenho o trato espinotalâmico lateral. O trato espinotalâmico lateral
importantíssimo para dor e temperatura. Então vai perceber, não é, o estímulo de dor ou temperatura do lado oposto ao meu corpo, né? Assim como o trato espinotalâmico anterior vai perceber o tato grosseiro, o tato protopático, do lado oposto. Esses dois tratos, eles são cruzados na medula. Então o estímulo chega para um lado da medula, cruza e ele ascende pelo lado contralateral da medula até chegar na região do tálamo, né? E aqui, finalmente, eu tenho aqui os dois tratos espinocerebelares, o espinocerebelar posterior e o espinocerebelar anterior. Finalmente, né, como eu já disse na aula, é um dos objetivos a gente conceituar o que é um dermátomo. A gente tem na superfície corporal diversas regiões, né, e são topografadas por segmentos medulares, né? Então eu sei exatamente que ao nível da cicatriz umbilical eu tenho um 10º segmento torácico, ou seja, se eu tiver lesões na medula espinhal ao nível torácico, daqui para baixo, certo? Ao nível do 10º segmento torácico, daqui para baixo eu vou ter o comprometimento da sensibilidade. Eu posso ter uma hipoestesia, uma diminuição da sensibilidade, ou uma anestesia completa dessa sensibilidade que foi perdida, né, pelo tipo de lesão na medula espinhal. Se a lesão for no sistema coluna-dorsal lemnístico medial, ou seja, no funículo posterior, eu vou perder o quê? Vou perder o tato protopático? Não, vou perder o tato epicrítico e também a sensibilidade vibratória e a propriocepção consciente do mesmo lado da lesão do dermátomo comprometido para baixo. Se a lesão for no trato espinotalâmico lateral, por exemplo, eu vou ter a perda da dor e da temperatura abaixo do nível da lesão, porém do lado contralateral. Por quê? Essa sensibilidade vai entrar na medula, ela vai cruzar e vai subir. Então tem uma coisa chamada dissociação, né, de sensibilidade em caso de lesões que comprometam uma hemissecção medular. Então o objetivo também, talvez, do nosso bate-papo hoje é compreender mais ou menos a topografia e a repercussão clínica das lesões medulares. Relembrando aqui que os estímulos vão atravessar aqui o tálamo, né? E o tálamo, fazendo parte aqui do diencéfalo, ele vai conectar essa via, um segundo neurônio com um terceiro neurônio, e esse terceiro neurônio vai levar a informação para o giro pós-central, né? Então eu tenho a área do giro pós-central, que é uma área específica para o membro inferior, tem pé, eu tenho perna, tenho coxa, certo? Tem uma área específica para o membro superior, com braço, antebraço, mão, tem uma área específica para a face, certo? Uma área bastante sensitiva. Tem uma área específica para outras regiões do lábio, por exemplo, são regiões que percebem a dor, percebem temperatura, percebem tato de forma muito mais discriminatória do que outras regiões do corpo, né? Então eu tenho um córtex motor primário, não é o objetivo da nossa aula de hoje, seria o córtex sensitivo, então eu tenho também uma estratigrafia. Então cada região desse giro pós-central, ele é dividido, né, em regiões específicas para determinada superfície corporal. Lembrando aqui, novamente, eu tenho o giro pré-central, que é motor, e eu tenho o giro pós-central, que é um giro sensitivo. Então, uma área somaestésica primária, né? Esse estímulo vai atravessar a medula, vai atravessar também o tronco encefálico, as vias ascendentes, sobretudo na sua região posterior, certo? Vai atravessar a ponte, sobretudo também na região posterior da ponte, vai atravessar também o mesencéfalo na região posterior, até chegar atravessando o tálamo. Então, uma diferença fundamental entre uma via ascendente e uma via descendente: a via ascendente ela vai atravessar o tálamo, né? Com exceção de uma única via oriunda aqui de um nervo craniano, que ela não vai atravessar o tálamo, porém o restante praticamente todo vai atravessar o tálamo antes de chegar até o córtex cerebral. Ou seja, o tálamo vai permitir que o estímulo seja propagado para o córtex ou vai bloquear esse estímulo, né? Então o tálamo é um grande relé de transmissão, ele vai permitir que vai passar a transmissão até chegar ao córtex cerebral ou vai bloquear essa transmissão. O tálamo é uma região do diencéfalo bastante complexa, né? E existem diversos núcleos do tálamo, são 10 núcleos do tálamo e determinados núcleos vão ter funções diferentes, mas a via sensitiva vai atravessar pelo núcleo ventral póstero-lateral, certo? Não tem importância secundária a gente ter esse conhecimento, mas vai atravessar o tálamo por uma via bastante específica. E atravessando o tálamo,
pode chegar em outras regiões do córtex cerebral também, certo? Pode chegar na região frontal, pode chegar na região parietal, na região occipital, dependendo do estímulo, porém, a via ascendente medular, geralmente ela vai chegar no giro pós-central, que é um giro importante do cérebro, do telencéfalo. Aqui o resumo do que eu falei, vias sensoriais ascendentes, certo? Eu tenho o sistema coluno-dorsal limísco medial, com 2 fascículos, o grácil e o cuneiforme, passando aqui pelo funículo posterior. Eu tenho o trato espinocerebelar, que vai chegar até o cerebelo, o trato espinocerebelar posterior e o anterior, e o sistema anterolateral, que é o trato espinotalâmico lateral e o trato espinotalâmico anterior, certo? São as vias principais, as vias ascendentes medulares. Ok? Um grande abraço, até a próxima aula.